Análise das demonstrações financeiras e vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina a partir de hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre a análise da liquidez, né, gente? Liquidez, quando se fala em liquidez nas empresas, nós estamos falando sobre capacidade de pagamento das empresas. Aquela situação que nós falamos na aula 1, né, a questão da solvência e da insolvência, né? Solvência, a capacidade de pagamento que as empresas possuem, e insolvência, a incapacidade de pagamento das empresas. Ok? Então vamos ver nosso primeiro slide. Bem, esse conceito aqui agora, gente, ó, vimos alguns aspectos que compõem a estrutura de uma das principais demonstrações contábeis que será estudado sob a ótica das análises das demonstrações financeiras. Ok? É o nosso balanço patrimonial. Ok, gente? Então, no nosso balanço patrimonial, nós vimos aí na última aula, né, nós temos aí do lado esquerdo do nosso balanço o ativo e do lado direito o passivo, né, sendo que o ativo ele se subdivide em ativo circulante, em ativo não circulante. O nosso ativo circulante ele se subdivide aí em disponibilidades, em clientes, ok, e em estoques, ok, gente? No caso do passivo, nós temos o nosso passivo circulante, o nosso passivo não circulante e o patrimônio líquido, né? Então, na teleaula 1, nós vimos aí o conceito de cada uma desse grupo de contas, né? O que nós classificamos no ativo circulante, o que nós classificamos no ativo não circulante, a mesma coisa no passivo circulante, no passivo não circulante e no patrimônio líquido, ok, gente? Então, na nossa teleaula hoje, nós vamos utilizar bastante os dois grupos, ativo circulante e ativo e passivo circulante, uma vez que a liquidez, a análise da liquidez, ela trata desses dois grandes grupos do balanço patrimonial, ok, gente? Então vamos ver na sequência. No estudo da liquidez, concentraremos nossa análise apenas nos itens circulantes do balanço patrimonial, que também são denominados itens correntes. São eles o ativo circulante, né? Nós vamos denominar aqui para frente, gente, como AC. O ativo não circulante, vamos denominar aqui para frente de ANC. O passivo circulante, vamos denominar aqui para frente de PC. E o passivo não circulante, que vamos denominar aqui para frente de PNC. Então, gente, nós vamos agora verificar o conceito do que são itens circulantes do balanço. Então, quando nós falarmos itens circulantes do balanço, nós estamos dizendo apenas os itens que pertencem ao grupo do ativo circulante e ao grupo do passivo circulante. Esses itens também são denominados de itens correntes e não apenas circulantes, ok? Bom, o estudo da liquidez aborda apenas estes itens do balanço patrimonial, ficando de fora, portanto, o patrimônio líquido. Ok, gente? Na sequência, vamos fazer aqui um resgate, né, numa revisãozinha rápida da teleaula 1, o que nós encontramos no ativo circulante e no passivo circulante, ok? Bem, no ativo circulante, nós temos aí uma subdivisão. Nós encontramos lá o subgrupo das disponibilidades, os clientes, né, que aqui desse grupo está o contas a receber das empresas, e os estoques. Ok? Então, no ativo circulante, nós registramos aí as disponibilidades, o contas a receber e os estoques. Nas disponibilidades, o que constitui as disponibilidades, gente? Dinheiro em mãos da empresa e aplicações financeiras, ó, de imediata conversibilidade em dinheiro, ou seja, é aquilo que nós temos guardado aí em banco, depositado em banco e em aplicações financeiras, ok? Clientes, o que constitui a subconta clientes aí do ativo circulante? Valores a receber decorrentes das vendas efetuadas a prazo pela empresa. Então, quando a empresa efetua uma venda a prazo, ela, né, constitui valores a receber, ok? O que constitui agora a conta estoques? São produtos e materiais de propriedade da empresa, mercadorias destinadas à revenda da empresa. Então, notem
que o ativo circulante ele se subdivide aí em disponibilidades, que são dinheiro, né, e aplicações financeiras que a empresa possui nos bancos, depositado. A conta clientes, que são valores a receber pela empresa por vendas realizadas a prazo, ok? E os estoques, que são mercadorias destinadas à revenda pela empresa. Então, esses três subgrupos aí, gente, fazem parte do grupo do ativo circulante ou ativo corrente, ok? Na sequência, vamos ver o que constitui o ativo não circulante. Então, o ativo não circulante, ele é constituído pelo grupo do realizável a longo prazo, o grupo dos investimentos, o grupo do imobilizado e o grupo do intangível, ok? Esses quatro subgrupos aí constituem o grupo do ativo não circulante. O realizável a longo prazo, gente, são bens e direitos a receber da empresa que serão realizados a longo prazo, ou seja, vão ser realizáveis por mais de um exercício financeiro. Investimentos são direitos da empresa que estão fora do ativo circulante e que não se destinam à manutenção da empresa. Participações em empresas, por exemplo, né, quando a empresa tem participações em outras empresas, ocorre essa situação. Imobilizado são bens corpóreos destinados à atividade da empresa. Por exemplo, veículos, móveis, computadores, máquinas e equipamentos, ok? Fazem parte do grupo do imobilizado. E o intangível, gente, são bens incorpóreos, ou seja, aquilo que nós não podemos tocar, né? Desse grupo nós temos aí registradas as marcas e geralmente as marcas e as patentes das empresas. Então, no ativo não circulantes, nós temos o realizável a longo prazo, bens e direitos a longo prazo, investimentos, direitos da empresa, né, que se destinam aí à manutenção da empresa, imobilizado, bens corpóreos destinados à atividade da empresa, e o intangível, bens incorpóreos, né, marcas e patentes, ok? Na sequência agora, nós vamos ver o outro lado do balanço. Então nós vimos agora o primeiro lado, o que constitui o ativo circulante e o que constitui o passivo circulante, o ativo não circulante. Agora nós vamos ver o outro lado do balanço, que é o lado das obrigações. O que constitui o passivo circulante ou passivo corrente, né? E o passivo não circulante ou passivo não corrente. Bem, o passivo, né, é constituído por passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante, o que nós temos no passivo circulante, gente? São as obrigações contraídas, né, as obrigações contraídas pela empresa que vencerão até o término do exercício seguinte. Geralmente nós cadastramos nessa conta fornecedores, salários, impostos, energia elétrica, água, telefone, empréstimos, etc. Tá? Tudo aquilo que vai vencer até o término do exercício seguinte. No passivo não circulante, nós temos as obrigações contraídas pela empresa que vencerão após o término do exercício seguinte. Né? Exemplo, financiamentos de longo prazo realizados pelas empresas. Então, quando a empresa tem financiamentos aí de longo prazo, que vão ultrapassar mais de um exercício, ele é lançado no passivo não circulante. Então, aí nós vimos agora, né, os dois itens circulantes do balanço. O ativo circulante e o ativo não circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante. Basicamente, nós vamos trabalhar com esses itens aí na análise da liquidez. Ok, gente? Vamos ao próximo slide. Bom, nesta teleaula, estudaremos um método de análise no balanço denominado liquidez. Mas, turma, o que vem a ser liquidez? Né? Então, aqui nós temos um conceito feito para vocês. Liquidez é um indicador financeiro de análise contábil que objetiva medir a capacidade que uma empresa possui de realizar os seus pagamentos ora planejados, ou seja, honrar com suas obrigações ou compromissos, ok? Também é conhecido como índice de solvência, tá? Aqui nós abrimos para vocês o significado de solvência, né? Solvência é a empresa que apresenta capacidade de pagamento. E insolvência é quando a empresa não está apresentando capacidade de pagamento. Então, liquidez, vocês podem notar no conceito que foi dado, né? É um índice, né, que cuida da capacidade de pagamento das empresas. Se a empresa está tendo capacidade de honrar suas obrigações ou se a empresa não está tendo capacidade de honrar suas obrigações. E nós vamos ver essas medidas a partir de agora, ok? Bom, na literatura de análise das demonstrações financeiras, gente,
nós conhecemos aí 4, né, índices diferentes de liquidez, os quais estudaremos conforme a seguir. Então nós temos aí o índice de liquidez geral, o índice de liquidez corrente, o liquidez seca, né, e o liquidez imediata ou absoluta, né? Aqui nós temos a simbologia deles, nós vamos utilizar nas nossas equações, ok? E vocês destacam aí, né? A liquidez geral nós vamos chamar de LG, a corrente de LC, a liquidez seca de LS e a liquidez imediata ou absoluta nós vamos chamar de LI, né? Então, cada índice desse aí visa estudar e analisar os aspectos específicos da capacidade de pagamento das empresas. Na sequência, então veja, nós vamos utilizar aqui agora um balanço patrimonial exemplo, ok? Então, a partir de agora, todos os nossos cálculos que nós vamos fazer para demonstrar a aplicação dos índices de liquidez que nós vimos, né? O liquidez corrente, né? O liquidez seca, o liquidez imediata e o liquidez geral, nós vamos nos basear nos dados desse balanço patrimonial que nós estamos apresentando aqui, ok? Bem, esse balanço aqui da companhia, intitulado aí como Companhia Miserável S.A., né, gente? Ele está disposto da seguinte forma, né? As contas do ativo circulante, as contas do ativo não circulante, as contas do passivo circulante e do passivo não circulante. E o patrimônio líquido foi colocado aqui embaixo para fazer o fechamento do nosso balanço patrimonial. Nós temos aqui uma coluna representativa aqui do exercício de 2013 e uma outra coluna representativa do exercício de 2012. Então vocês podem ver que esse balanço patrimonial, ele é um balanço comparativo, né? Nós estamos comparando o exercício de 2013 com o exercício de 2012. Ok, gente? Então aí nós temos aí o nosso ativo, né, de 2013, por exemplo, fechando em 1.000 unidades monetárias, de 2012 fechando em 930 unidades monetárias, a mesma coisa ocorrendo com o lado do nosso passivo aí, tá? Então aqui nós abrimos o nosso balãozinho, né, gente, para exemplificarmos a aplicação dos métodos da análise de liquidez. Vamos adotar deste ponto em diante os dados, né, desse balanço patrimonial que nós estamos apresentando para vocês, ok? Então, seguindo aí na sequência, nós colocamos aqui a primeira equação para vocês observarem, né? A liquidez geral. Então, a liquidez geral, ela visa o quê? A capacidade de pagamento que as empresas têm de honrar suas obrigações de curto e ou longo prazo. Onde estão as obrigações de curto prazo da empresa? No passivo circulante. E as obrigações de longo prazo? No passivo não circulante. Então, a liquidez geral, ela vai comparar os bens e direitos que a empresa possui de curto e longo prazo, que é o que ela tem no ativo circulante e no ativo não circulante, com as obrigações que ela possui de curto e longo prazo também, que é o que ela possui no passivo circulante e ou no passivo não circulante. Então, veja a nossa equação. Na equação da liquidez geral, nós temos aqui uma relação matemática, uma divisão, né, da soma do ativo circulante mais o realizável a longo prazo, né, que vocês podem notar que o realizável a longo prazo ele pertence ao ativo não circulante, e dividido pela soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, extraindo os dados do nosso balanço patrimonial anteriormente colocado, né, na equação, nós vamos calcular aqui a liquidez geral para o exercício de 2013, bem como para o exercício de 2012 também. Então, aplicando a nossa equação aqui em cima, para o exercício de 2013, nós colocamos os dados do nosso balanço, né, no ativo circulante, 680 unidades monetárias, realizável a longo prazo 30, passivo circulante 465, passivo não circulante 60. Fazendo os nossos cálculos, nós temos 710 dividido por 525, nós encontramos uma liquidez geral aí de 2013 de 1,35. E fazendo o mesmo cálculo para o balanço patrimonial de 2012, né, nós vamos encontrar aqui um total de 1,31, ou seja, uma liquidez geral de 1,31. Aqui ao lado, nós colocamos um quadro resumo, né, dos valores extraídos dos balanços patrimoniais. Ok, gente? Para facilitar a aplicação da equação. Então, aqui nós temos aí o ativo circulante, extraímos de lá o realizável a longo prazo, o passivo circulante, ok? De 2013 e 2012, passivo não circulante. Tranquilo? Então, nós encontramos aí, veja, 2013 com 1,35 e 2012 com 1,31. Vamos ver o comportamento gráfico, né, dessa composição que nós encontramos aí. Então, gente, notem no gráfico aqui, ó, que no exercício de 2013,
a nossa liquidez geral foi 1,35. E em 2002 estava apontando 1,31. Então notem que a capacidade de pagamento da empresa ela aumentou de 2012 para 2013. Ó. A empresa, em 2012, para cada R$1 de dívida que ela possuía, né, nas suas obrigações, aí, no passivo circulante mais passivo não circulante, ela tinha, né, aqui as suas obrigações, ela tinha uma cobertura de R$1,31. Então, para cada R$1 de dívida, ela tinha uma cobertura de R$1,31. Essa configuração subiu, em 2013, para R$1,35, ou seja, em 2013, para cada R$1 de dívida que a empresa possuía, ela tinha uma cobertura de R$1,35. Então, aqui você pode ver nessa nossa seta que foi colocada aqui, né, o significado desse nosso índice, né? Indica quanto a empresa possui no ativo circulante mais realizável a longo prazo para cada R$1 de capital de terceiros, né? Vocês sabem que o capital de terceiros, ele é a soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Ok, gente? Então, aqui você pode ver que é esse total aqui embaixo da nossa equação. Né? Essa soma aqui, passivo circulante mais passivo não circulante, equivale ao capital de terceiros. Ok? Então, note que na nossa análise da liquidez geral, nós subimos a capacidade de pagamento da empresa. Na sequência, nós temos o outro indicador, né? Um outro indicador também, denominado de liquidez corrente. A liquidez corrente, ela já não une mais todos os itens circulantes do balanço. Ela vai unir apenas o ativo circulante com o passivo circulante. Ok? Então vamos aqui ver nossa equação. A liquidez corrente, gente, ele é a divisão do total do ativo circulante pelo total do passivo circulante do balanço patrimonial. Então aqui nós fizemos aqui o destaque, né? Em 2013 nós tínhamos 680 no ativo circulante, em 2012 630, do passivo circulante em 2013 465 e do passivo circulante em 2012 445. Então na nossa equação matemática, aí em 2013, dividindo o ativo circulante pelo total do passivo circulante, nós temos aqui 680 dividido por 465, nós vamos encontrar um total de 1,46. E em 2012, né, dividindo aí o ativo circulante pelo passivo circulante, nós vamos encontrar um total de 1,42. Ok? Vamos ver como é que ficou a análise aí. Então notem que em 2012, a nossa liquidez corrente, ok, que uniu apenas os itens correntes do balanço, os itens que pertenciam ao ativo circulante, né, e ao passivo circulante, ela era de 1,42, ou seja, em 2012, para cada R$1 de obrigação que a empresa possuía no passivo circulante, ela tinha uma cobertura de R$1,42 para pagar. Essa situação cresceu para 2013, né, para essa empresa analisada aqui agora. Né, em 2013, para cada R$1 de obrigação que a empresa possuía no passivo circulante, ela tinha uma cobertura de R$1,46 para pagar. Ok? Então melhorou a situação financeira da empresa. Então, na nossa setinha aqui, ó, a liquidez corrente, ela indica quanto a empresa possui no ativo circulante para cada R$1 de passivo circulante. Ou seja, gente, a liquidez, seja qual for o tipo de liquidez, quanto maior for a liquidez, melhor será para a organização, ok? Então, a liquidez, na verdade, ela tem que crescer, ela não pode diminuir. E nós não podemos ter uma liquidez inferior a 1, gente, porque se nós tivermos uma liquidez inferior a 1, significa que a empresa está insolvente. Ela está apresentando não está apresentando uma capacidade de honrar suas obrigações. Ok? Nós vamos ver um exemplo desse daí. Na sequência, a liquidez seca agora. Né? O que vem a ser a liquidez seca? A liquidez seca é a divisão do ativo circulante menos os estoques, né? É retirado o estoque do grupo do ativo circulante, e esse total que nós encontrarmos aí no numerador da nossa fração, nós vamos dividir pelo total do passivo circulante. Então, destacamos aqui os números, né? Em 2013, o passivo circulante 680, em 2012, 630, os estoques 200, em 2013 e em 2012, 195. Nosso passivo circulante aqui em 2013, 465, em 2012, 445. Então, transpondo aqui para a nossa equação, em 2013, nós temos aqui o ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. Nós vamos encontrar, então,
1,03. Então, a nossa liquidez seca é 1,03 em 2013. Em 2012, fazendo a mesma coisa, mas com os dados de 2012, nós temos aí o ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. Nós encontramos aí uma liquidez de 0,98. Então, vocês podem notar aí que já temos uma situação diferente do que vinha sendo demonstrado, né? Então, no quadro seguinte, vamos fazer essa análise aqui agora. Então, nota que em 2012, a liquidez seca, né? Ou seja, a liquidez que a gente exclui do ativo circulante os estoques, né? Para ficar os ativos mais líquidos na empresa, né? Os que são mais rapidamente conversíveis em dinheiro, né? Que são as disponibilidades, o dinheiro que está em conta corrente, o dinheiro que está em aplicação financeira, mais o contas a receber da empresa, os valores a receber por vendas a prazo, né? Dividido pelo passivo circulante, né? Perfaz a nossa liquidez seca. Então vejam, nessa situação demonstrada aqui no nosso cálculo, né? Nós notamos o quê? Que em 2012, essa liquidez seca apresentava um número de 0,98, ou seja, 98 centavos. Que conclusão nós tiramos daqui, gente? Que em 2012, para cada R$1 de obrigação que a empresa possuía no passivo circulante, ela só tinha uma cobertura de 98 centavos. Ou seja, aqui ela não apresentava capacidade de pagamento de suas obrigações. Aqui ela estava insolvente, né? Aqui ela estava numa situação de insolvência. A empresa está insolvente. Ou seja, para cada R$1 de obrigação que ela tem, ela só tem 98 centavos. Ou seja, ela paga, né, as suas obrigações e ainda fica devendo 2 centavos para cada R$1 de obrigação que ela possui. Ela só tem 98 centavos para cobrir. Mas esse indicador subiu para 2013 para R$1,03, né? Então melhorou a situação. Ou seja, para cada R$1 de obrigação que a empresa possui em 2013, ela tem uma cobertura de R$1,03. Então, o nosso indicador, a liquidez seca, ela indica quanto a empresa possui no ativo circulante menos os estoques, né? Ativo circulante menos os estoques, para cada R$1 de passivo circulante. Novamente, gente, pode observar que quanto maior, melhor. Ok? Na sequência, nós vamos ver aí, então, a liquidez imediata ou a liquidez absoluta. Ok? Então, a liquidez imediata ou liquidez absoluta, ela vai tratar aí os itens das disponibilidades, ou seja, os itens mais líquidos do balanço, aquilo que nós temos em conta corrente ou aplicações financeiras, aquilo que nós podemos converter rapidamente em dinheiro, dividido pelas obrigações circulantes da empresa, as obrigações de curto prazo. Ok, gente? Então, vamos aqui à nossa equação. Então, a nossa liquidez imediata, nós vamos pegar o que nós temos nas disponibilidades, que é um subgrupo do ativo circulante, nós já vimos isso aí agora há pouco, dividido pelo total do passivo circulante. Então, destacando aí do nosso balanço patrimonial, em 2013 as disponibilidades apresentavam um valor de 180 unidades monetárias, em 2012 150. No passivo circulante 465 e em 2012 445, em 2013 465. Transportando para a nossa equação, vimos aí que em 2013, dividindo aqui o valor das nossas disponibilidades pelo passivo circulante, nós encontramos uma liquidez imediata aí de 0,39, ou seja, 39 centavos. Em 2012, né, dividindo aí as disponibilidades pelo passivo circulante, encontramos uma liquidez de 34 centavos. Ok? Então vamos ver a nossa análise gráfica dessa liquidez imediata. Então notem que em 2012 nós temos uma liquidez imediata de 34 centavos. É uma situação péssima para a empresa, né? Porque para cada R$1 de obrigação que a empresa possui no passivo circulante, em disponibilidades, ou seja, o que a empresa tem depositado em caixa e aplicações financeiras, ela só tem uma cobertura de 34 centavos. Para cada R$1 de dívida, ela só pode pagar 34 centavos, ou seja, ela ainda fica devendo uma certa quantia, né, além dos 34 centavos, para cada R$1 de obrigação que ela possui. Essa situação cresceu para 2013, mas ainda ficou insolvente, né? Em 2013, para cada R$1 de obrigação que a empresa tem no passivo circulante, ela só tinha uma cobertura de 39 centavos também.
apesar de ter crescido a capacidade de pagamento da empresa, mas ela ainda continuou insolvente, tá? Então, no nosso indicativo, a liquidez imediata ou liquidez absoluta indica quanto a empresa possui em disponibilidades para cada R$1 de passivo circulante, ou seja, de obrigação circulante, obrigação de curto prazo. Quanto maior, melhor. Vamos na sequência, gente. Agora nós vamos conhecer um indicador financeiro decorrente também da análise de liquidez, que é o capital circulante líquido. O capital circulante líquido, ele é a subtração, né, a diminuição entre o ativo circulante, o total do ativo circulante do balanço patrimonial, menos o total do passivo circulante no balanço patrimonial. Vamos ver a equação? Então, o capital circulante líquido, como nós falamos, é a subtração do total do ativo circulante pelo total do passivo circulante. Ó. Aqui tem o nosso conceitozinho rápido, né? O capital circulante líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, tá, gente? Ele reflete a folga financeira da empresa. Né? Vamos grifar aqui, ó. Então, seguindo estas definições, nós temos aí o seguinte. Vamos destacar aqui do nosso balanço patrimonial, modelo, né? Em 2013, nós tínhamos um ativo circulante de 680. Em 2012, de 630. E um passivo circulante em 2013 de 465, em 2012 de 445. Transportando essas informações para a nossa equação, nós temos aí um capital circulante líquido em 2013, né, 680 menos 465, nós temos um capital circulante líquido de 215 unidades monetárias. E em 2012, né, nós temos um capital circulante líquido aqui de 185, ok? Unidades monetárias. Vamos ver a interpretação do capital circulante líquido, então, né? Olha só, se o capital circulante líquido, gente, ele for um número positivo, nós vamos ter essa situação, né? Quando o ativo circulante ele for maior do que o passivo circulante. Quando o nosso capital circulante líquido é negativo, nós vamos ter a situação contrária. O ativo circulante ele é menor do que o passivo circulante. E quando o capital circulante líquido é nulo, nós vamos ter uma situação de que o ativo circulante é igual ao passivo circulante, ok? Então nós temos aí de forma gráfica no nosso quadrinho as situações que o capital circulante líquido pode acontecer nas empresas, tá? Então vejam, na primeira hipótese, quando o capital circulante líquido ele é maior, quando o ativo circulante, aliás, ele é maior do que o passivo circulante, aqui ó, então nesse quadrinho aqui nós temos uma situação em que o ativo circulante, né, que representa toda essa região aqui, do lado do nosso gráfico, né, o ativo circulante ou ativo corrente, é maior do que o passivo circulante, que representa essa situação aqui, esse tamanho, né, do passivo corrente. Então nota que essa área pontilhada aqui, né, que está a mais do que o passivo circulante, representa a folga financeira da empresa, ou seja, o capital circulante líquido. Na segunda situação, quando, né, o passivo é maior, né, do que o ativo, né, o passivo circulante é maior do que o ativo circulante, ou passivo corrente maior do que o ativo corrente, aí nós temos aqui uma situação em que o capital circulante líquido é negativo, né? Aí a empresa não está tendo folga financeira, porque ela está tendo mais obrigações do que bens e direitos. E aqui a terceira hipótese, quando o ativo circulante for igual ao passivo circulante, né? É a situação do capital circulante líquido nulo. Ok, gente? Vamos seguir aqui. Bem, nós vamos agora tratar, né? Nós vamos entrar na nossa atividade, mas vamos fazer alguns comentários com vocês, né? Eu vou abrir aqui para o professor Ismaelson, que nos acompanha aqui na nossa videoaula, verificar se nós temos algumas perguntas aí, né, de vocês, algumas dúvidas que surgiram no decorrer da nossa teleaula a respeito da análise da liquidez. Professor Ismaelson, temos aí alguma dúvida do público? Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Devo informá-los que o professor Clébio teve um contratempo hoje, não conseguiu chegar à teleaula e esse coordenador teve que assumir essa responsabilidade hoje junto com vocês. Professor Kenny, até o momento nós não temos nenhuma pergunta. Eu acredito que seja porque os alunos estejam atentos à teleaula
e com certeza eles devem estar recapitulando aquelas informações que eles obtiveram anteriormente na teleaula de contabilidade geral. Então, veja bem, os índices de liquidez, eles estão extraídos principalmente e originalmente do balanço patrimonial. Então, se você quiser saber se a sua empresa tem capacidade de honrar os seus compromissos, você vai verificar dentro dos índices de liquidez. E, para tanto, o professor Kenny, ele apresentou quatro tipos. Não é mesmo, professor? Quais são mesmo os tipos que o senhor acabou de apresentar? Certo. Então, veja bem, fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos, né? Na análise da liquidez, nós temos 4 tipos de índices de liquidez conhecidos na literatura, né, de análise das demonstrações financeiras. Ou seja, nós temos a liquidez corrente, que é a divisão do ativo circulante, do total do ativo circulante, pelo passivo circulante, né, que nós encontramos no balanço patrimonial. Nós temos a nossa liquidez seca, né, que a liquidez seca, ela nada mais é do que a subtração do ativo circulante, né, menos os estoques, e esse total aí nós dividimos pelo total do passivo circulante. E encontramos aí o indicador de liquidez seca. Ou seja, por que nós fazemos isso? Né? Por que o indicador faz isso? Porque nesse momento, o analista financeiro, ele quer somente medir os itens do ativo circulante que são mais líquidos, né? Aqueles que são mais facilmente conversíveis em dinheiro em um determinado momento, para poder honrar as obrigações que ele possui no passivo circulante. E nesse momento, a literatura desconsidera os estoques, as mercadorias, como itens que são rapidamente conversíveis, né, em dinheiro. Itens do ativo circulante, né, gente, queremos dizer. Então, se eu tiro do ativo circulante os estoques, o que me sobra é apenas as disponibilidades, né, ou seja, o que eu tenho guardado em bancos e aplicações financeiras, que é dinheiro vivo, né, mais o que eu tenho no contas a receber, ou na conta clientes, né, ou valores a receber da empresa, de vendas a prazo, que geralmente são papéis que eu posso converter rapidamente em moeda. É uma venda que foi realizada com cartão de crédito, é uma venda que foi realizada com cheque, né, que hoje em dia temos aí a figura do cheque pré-datado, é uma figura que foi realizada com boleto bancário, com carnê da empresa. Então são valores que estão aí a receber ainda pela empresa, né? Então esses valores aí, somados ao que a empresa possui nos bancos e aplicações financeiras, esse total aí, né, dividido pelas obrigações de curto prazo que a empresa possui no passivo circulante, perfaz aí aquilo que a gente conhece como liquidez seca, ok? Na sequência também nós vimos aí a liquidez imediata, né, ou a liquidez absoluta, que aí é um verdadeiro teste de força, né, para uma empresa medir a sua capacidade de pagamento. Ou seja, nesse momento, a literatura de análise das demonstrações financeiras, ela quer verificar quanto que a empresa possui em disponibilidades, ou seja, o que ela tem depositado em bancos e aplicações financeiras, né? Somente isso, ou seja, dinheiro vivo, ok? Para fazer frente às obrigações de curto prazo que ela possui. Então eu vou pegar as disponibilidades, vou dividir pelo total do passivo circulante, e aí nós vamos encontrar a liquidez que nós chamamos de liquidez imediata ou liquidez absoluta. Muito bem. Temos também a nossa liquidez geral, né? A liquidez geral, ela é chamada de geral porque ela vai unir os itens, todos os itens circulantes do balanço, né? Ou seja, do lado do ativo, nós temos aí os itens que pertencem ao ativo circulante, né? E um item, né, que é considerado circulante, mas que está dentro do ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo, né? Então nós vamos somar aí o ativo circulante mais os componentes do realizável a longo prazo, do balanço patrimonial, e vamos dividir esse total aí pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, ok? Então nós vamos dividir aí passivo circulante mais passivo não circulante. Então todos são os itens gerais do balanço patrimonial. Então, gente, dividindo aí essa soma do ativo circulante mais o realizável a longo prazo e dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante, o resultado que nós vamos ter dessa operação matemática é chamado de liquidez geral. Então, o que eu quero ver com a liquidez geral? Eu quero ver o seguinte:
quanto que eu possuo em bens e direitos, né, de curto e longo prazo que a empresa possui para fazer frente às obrigações de curto e ou longo prazo também. Ok? Então, com essa liquidez, a gente chamada de liquidez geral, nós verificamos aí a situação de comparar os itens de curto e longo prazo, né, os bens e direitos, com as obrigações também de curto e longo prazo, né? Vamos dar uma sinopse geral, rapidamente, assim, voltando só nas equações, para que a gente fixe melhor isso daí. Até porque nós vamos ter, gente, 3 exercícios aí baseados na aplicação dessas equações. São 2 exercícios baseados nas equações de liquidez, né? E um exercício também na nossa atividade baseado na equação do capital circulante líquido. Mas antes da gente voltar aí a recapitular aí as nossas equações de forma rápida, professor Ismael, temos aí mais alguma dúvida de algum colega, alguma expectativa? Então, professor Kenny, a aluna Alessandra Pacheco, do campus Porto Velho, Zona Norte, fez a seguinte pergunta. O técnico em finanças está habilitado em fazer justificativas dos índices financeiros em licitações? Geralmente quem faz são os contadores e ficamos com essa dúvida, se os técnicos também podem. Eu entendo aqui que na pergunta dela, talvez seja aquela certidão em que eles emitem referente à qualificação econômico-financeira das empresas. Essa é uma função especificamente feita pelos contadores, mas é claro que o técnico em finanças, se ele estiver dentro desse ambiente organizacional, nada impede que ele também faça, nada impede que ele auxilie o contador nessa atividade. Não é mesmo, professor Kenny? Olha, o professor Ismaelso, professor, desculpe, qual é o nome da aluna? A aluna Alessandra Pacheco. Alessandra, assim, meus parabéns, né? Eu vejo que você deve estar trabalhando na área, ou você estuda, né, profundamente, né, porque você foi num artigo bacana, né, da qualificação econômico-financeira da Lei 8.666 de 93, né, a Lei de Licitações, e lá tem um artigo específico, não me recordo o número do artigo, mas nesse artigo ele exige que para a empresa ter qualificação econômico-financeira e participar das licitações, principalmente dos cadastros, das tomadas de contas, né, as tomadas de preço, as tomadas de preço nos órgãos públicos, ela tem que ter no seu balanço patrimonial uma análise de liquidez. E o artigo diz mais, né, da lei, que essa liquidez não pode ser inferior a 1. Nós vimos aqui na nossa exposição por que ela não pode ser inferior a 1, né, gente? Porque se ela for inferior a 1, nós vamos ter apenas centavos, né, centavos de bens e direitos para fazer frente às obrigações que nós vamos ter. Então, para cada R$1 de obrigação, se eu tiver apenas centavos, vai ficar faltando para pagar para cada R$1 de obrigação, né? Então, nós não vamos ter condição, a empresa estará insolvente. Então, com esse artigo aí da Lei 8666, o que acontece? O governo está traduzindo a informação para toda a sociedade. Ele está dizendo o seguinte: nós não contratamos com empresas insolventes, ou seja, só contratamos com empresas que possuem capacidade de honrar suas obrigações. E ele utiliza os termos de liquidez para fazer essa observação na legislação. Agora, colaborando com o que o professor Ismaelson falou, é o seguinte: na verdade, o técnico, né, em finanças, você como técnico em finanças, que detém o conhecimento, está vendo essas demonstrações, esses cálculos, né, da estrutura do balanço e da análise das demonstrações financeiras, você pode cooperar, né, colaborar plenamente, né, com esse cálculo, né, e essa informação no seu ambiente de trabalho, né, no seu ambiente de trabalho, com a forma de licitação, enfim, você pode colaborar plenamente. Entretanto, o que vai acontecer? Apenas o contador, né, ele tem habilitação através do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho Regional Local, para realmente assinar, né, essa veracidade do balanço, da análise, né, realizada, oriunda, né, do balanço patrimonial que originou, né, aqueles números para ele poder fazer essa análise aí. Mas você pode colaborar plenamente com a análise, né, e tranquilamente atender a demanda estipulada pela empresa. Professor Ismael, mais perguntas? Professor Kenny, eu faço uma seguinte observação quanto aos índices de liquidez, que eles são muito importantes para as empresas. Porque, veja bem, o cara está atuando lá, o gerente, o gestor está atuando na empresa, mas ele não sabe, muitas vezes, que as empresas elas quebram muito rápido hoje em dia.
Porque muitas vezes o empresário lá, o gerente, o gestor, ele não tem conhecimento desses índices, ele não sabe muitas vezes como que se calcula para verificar se a empresa consegue honrar todas aquelas despesas a curto, a médio ou a longo prazo. Então é importante que você, técnico em finanças, quando estiver trabalhando na empresa, nessa área, esteja auxiliando esse gestor, esse empresário. Não é mesmo, professor Kenny? Correto, né? Então o índice de liquidez, ele visa, né, a trazer a informação para o empresário, né, para os diretores de empresas, né, enfim, ao longo do tempo, para fazer uma análise da sua empresa e verificar se essa empresa vem mantendo a sua capacidade de pagamento, né, ou vem caindo essa capacidade de pagamento. Porque à medida que eles, por exemplo, fizeram um cálculo de liquidez corrente, por exemplo, né, a liquidez corrente ela é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, ou seja, nesse momento eu estou querendo saber os bens e direitos que eu possuo, né, no meu ativo circulante, ou seja, bens e direitos recebíveis aí, realizáveis de curto prazo, será que são suficientes para honrar minhas obrigações de curto prazo, né, quando eu divido o ativo circulante pelo passivo circulante? Então, essas respostas, né, a liquidez responde. Né, nós fazemos aí esse cálculo periodicamente, né? Por exemplo, se o empresário vai medir os seus balancetes aí a cada mês, né? Então, de janeiro de 2013 para cá, por exemplo, ele pode fazer uma análise mensal e verificar o comportamento da liquidez, né? Se ela está caindo, se ela está aumentando, né? Se ele está aumentando a capacidade de pagamento, se ele está diminuindo. São eles que trazem informações importantíssimas, às vezes, para a organização e para verificar a sua situação líquida, ok? Bem, professor Ismael, vamos dar aqui uma passagem rápida antes do exercício deles, acerca das equações, ok, gente? Vamos lá nos slides rapidinho. Nós vamos verificar aqui, né, voltar aqui um pouquinho nas equações, onde nós começamos. Então, nós começamos aqui, gente, pela nossa liquidez geral. Bom, no exercício, vocês vão ter, de forma semelhante, informações extraídas de balanços patrimoniais, como no nosso caso, né, que foi colocado aqui, ok? Então, vocês só vão localizar as contas, né, gente, nos grupos de contas, ó, disponibilidades, né, no caso clientes, estoques, ok? De cada exercício, e vão levar para as equações, né, matemáticas lá. Aqui no caso, realizável a longo prazo, né, de 2013, de 2012, ok? Bom, na liquidez geral, como nós já falamos, né, nós vimos aí a união, né, do ativo circulante com o realizável a longo prazo. Nós vamos aqui no numerador da fração, nós vamos somar os dois. E no denominador, nós vamos dividir, nós vamos somar também o passivo circulante mais o passivo não circulante. Na sequência, o total aqui da soma, né, da parte superior, nós vamos dividir pelo total da parte inferior da nossa fração. Né? Como no exemplo que nós já falamos, encontramos aí nesse cálculo, para 2013, uma liquidez geral de 1,35 e para 2012, uma liquidez geral de 1,31. Ok, gente? Quando vocês forem fazer uma análise, né, na empresa que vocês estarão analisando, vocês sempre é conveniente que coloquem a análise gráfica, né? Como nós fizemos aqui, né, como demonstração. Nós colocamos aqui para 2012, por exemplo, né, aqui nesse nosso primeiro gráfico, né, nós temos aí uma liquidez geral de 1,31, como nós já circulamos, e 2013, né, no nosso gráfico, nós temos uma liquidez geral de 1,35, né, para vocês verificarem que periodicamente nós podemos estar fazendo essa análise e verificando se essa situação de liquidez ela está subindo ou está caindo, ok? Então notem aqui que para cada R$1 de obrigação que nós tínhamos aqui no passivo circulante, né, mais passivo não circulante, no passivo circulante mais passivo não circulante, né, nós tínhamos apenas uma cobertura, nós tínhamos uma cobertura, aliás, de R$1,31. Então, para cada R$1 de obrigação, eu pagava 100% e nós sobrava 31 centavos para cada R$1 de obrigação. Essa minha condição, ela cresceu, ela melhorou de 2012 para 2013. Ou seja, em 2013, né, para cada R$1 de obrigação, eu tinha apresentando aí uma folga aí, né, de R$1,35. Ou seja, para cada R$1 de obrigação, eu pagava 100% da minha obrigação e ainda sobrava 35 centavos para cada R$1 de obrigação. Ok? Então, olha só, gente. Seguindo o exemplo aí da liquidez geral,
né, na equação, para vocês pegarem aí o macete de como nós fazemos o cálculo, né? Nós vamos deixar aí aberto para vocês, né, nossa teleaula está finalizando, os exercícios referentes aí às atividades, né, na nossa teleaula, ok? Então procurem aí verificar os dados, né, informativos da questão, né, extrair do balanço patrimonial as informações, aplicar as equações que estão disponíveis nos slides para vocês e calcular os índices de liquidez. Então notem que vocês, sempre quando estiverem fazendo análise de liquidez, vocês vão estar comparando o que a empresa possui de bens e direitos, né, de curto prazo e ou de longo prazo, com as obrigações de curto prazo e ou longo prazo, ok? E vão sempre fazer uma paridade assim, acerca de R$1. Então, por exemplo, para cada R$1 de obrigação que eu possuo no passivo circulante, quanto que eu tenho no ativo circulante para poder honrar essa obrigação? E aí você vai verificar, para cada R$1 eu tenho, por exemplo, uma cobertura de R$1,35. Isso quer dizer que você paga 100% dessa obrigação e ainda sobra 35 centavos para cada R$1 de obrigação que você possui no teu passivo circulante, ok? Uma outra observação importante que você deve levar em consideração é a questão da análise gráfica, né, como eu já falei, demonstrando o crescimento ou a diminuição, né, da situação da liquidez de um período para o outro, né, ou de um exercício para o outro. Isso é importante para você estudar a evolução da situação, da capacidade de pagamento da empresa ou da sua incapacidade de pagamento, ou seja, da solvência e da insolvência da sua empresa. Ok? Professor Ismael, suas considerações? Nós pedimos que assim que vocês forem realizando a atividade, vocês postem aqui no Ava para a gente poder comentar no final. Tá bom, professor? Então a gente deixa para o final, a gente comenta as respostas deles aí, todos os alunos, estejam atentos, postem suas atividades aqui no Ava que nós iremos comentar no final da teleaula. Até mais. Ok, gente. Estamos aguardando aí a resposta de vocês. Bem, alunos, retornamos aqui, né, após a atividade de vocês, para a gente comentar aí as 3 questões do exercício, né? Pelo desenrolar aí dos exercícios, né, e o retorno aqui de alguns colegas de vocês aí, aqui no nosso chat, nós percebemos aí que a questão número 2, né, tornou-se aí uma questão bastante polêmica aí, né, em alguns alunos, né? Então, muitos tentaram fazer, muitos estavam dando uma resposta, mas nenhuma estava batendo, né? Então, a gente vai resolver ela aqui junto com vocês, né? Para a gente verificar aí a questão correta. Uma observação que eu gostaria de colocar, antes de nós começarmos a resolver os exercícios, é que essas questões, vocês podem observar, elas são questões extraídas de concursos públicos, né? E concursos públicos de expressão nacional, né? São questões de concursos públicos de auditor fiscal, né, que são concursos bastante exigidos aí pelos órgãos públicos, né, quando ocorre, né, em secretarias de fazenda, secretarias de finanças, né, Receita Federal, etc. E isso tudo mostra que após o entendimento, né, após a assimilação do conteúdo por vocês se tornarão plenamente capazes de resolver uma questão como essa daí de concurso público, né, que é exigido para vocês, ok? Basta saber aplicar a equação de forma correta, né, entender o que você está fazendo, né, entender o que o indicador está transmitindo para você, que tudo vai correr muito bem, ok, gente? Então vamos aqui à resolução da nossa primeira questão. Bem, a nossa primeira questão, a questão 1, né, ela diz o seguinte: uma questão extraída aí do concurso do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ó, de 2009, ok, gente? Então nós fizemos aqui uma pequena adaptação na questão, ok?
Por isso nós colocamos aí do lado que é uma questão adaptada do concurso. Então vamos ler aí compassadamente a questão para a gente chegar aí ao cálculo, né, realizado, ok, gente? Bem, a seguir são apresentados dados do balanço patrimonial da empresa comercial analisada S.A., simplificados, né, para facilidade de cálculos, ok? Então, quando uma questão diz que os dados estão simplificados, é porque os dados já foram extraídos do balanço patrimonial, tá? Então, ou seja, não precisa você fazer mais uma pesquisa no balanço patrimonial. Eles já estão extraídos de lá para vocês. Por isso que ele falou na questão que os dados estão simplificados para facilidade, né, de cálculos. Então, nós vimos aí que nessa questão do concurso público, foi extraído aqui do balanço, né, da conta caixa, um total de R$10.000, ok? Aí, nós temos que saber, né, o que é o caixa, né? Então, o caixa, no balanço patrimonial, é uma conta, né, gente, que pertence ao ativo circulante e, mais precisamente, às disponibilidades, né? Então, a gente já marca aqui do lado, né, o AC, né, porque é uma conta que pertence ao ativo circulante. Isso vai nos ajudar a aplicação da equação lá na frente. Na sequência, nós temos aqui duplicatas a receber, né, assim, um título de crédito, né, a receber. E ele dá uma deixa aqui, né, gente, a longo prazo, né. Então, veja, quando nós temos um título a receber, né, nós vendemos a prazo, uma mercadoria nossa, por exemplo, e temos um título aí a receber, né? Aí esse título ele pode ser de curto prazo ou de longo prazo, né? Se ele for um título a receber de curto prazo, nós vamos contabilizar esse título no clientes, né? Na conta clientes, ou seja, no contas a receber de curto prazo, no ativo circulante. Se ele for um valor a receber de longo prazo, ou seja, que vai ser recebível com mais de um exercício, né, ele vai ser contabilizado no ativo não circulante, ok? No subgrupo denominado de realizável a longo prazo. Então, é um valor que a empresa vai realizar, ela vai reaver, né, um valor que ela vai receber, mas de longo prazo. Então, o realizável a longo prazo é um item que pertence ao ativo não circulante. Então, nós colocamos aí do lado da conta, né, ANC, ativo não circulante. Na sequência, nós temos aí, né, então aqui nós temos o ativo não circulante, duplicatas a pagar. Então nós temos aí um título de crédito agora, em que nós estamos devendo, né, assumimos um compromisso aí com o fornecedor de pagar essa obrigação para ele. Então nós temos aí um título a pagar, né, não é mais a receber, é a pagar. Então, quando nós temos uma situação assim de um título a pagar, e não houve aqui menção da questão do concurso, né, se é de curto ou longo prazo, quando não há menção de se é de curto ou longo prazo, considera-se sempre como de curto prazo. Então, são documentos que nós temos a pagar de fornecedores, por exemplo, duplicatas a pagar, de curto prazo. Então, como é uma obrigação, nós colocamos no passivo circulante, é uma obrigação a pagar de curto prazo, né? Nós temos aqui um total de 13.000. Na sequência, nós temos aqui bancos, conta, movimento, ou seja, é a conta corrente da empresa onde ela mantém os seus movimentos financeiros, né? Então aqui ela tem R$22.000. O bancos, conta, movimento, né, ou seja, o dinheiro que a empresa tem em bancos está mantido nas disponibilidades, né? E as disponibilidades, vocês sabem, é um dos 3 subgrupos do ativo circulante, né? Então nós vamos colocar aqui ativo circulante. Na sequência, nós temos agora títulos a pagar, que são, né, de longo prazo, né? Vocês podem ver aqui em cima, em duplicados a pagar, o título não estava mencionando se era de longo prazo. Então nós consideramos ele de curto prazo, vamos sempre considerar de curto prazo. Nessa sequência aqui, nós temos títulos a pagar de longo prazo. Então nós fizemos aí alguma compra, né, de alguma mercadoria, pode ser, com o fornecedor, e onde nós contraímos uma obrigação a pagar, e essa obrigação vai levar mais de um exercício aí, né? Vai vencer após o término do exercício seguinte.
Então, ela é uma obrigação de longo prazo. Então, as obrigações de longo prazo estão no passivo não circulante, ok? PNC. Então, nós estamos fazendo a classificação das nossas contas aí por enquanto. Na sequência, nós temos aí o capital social da empresa, né? Nós vimos aí na teleaula 1, por exemplo, que o capital social, ele é um item que pertence ao patrimônio líquido das empresas, né? Então, notem aí que pela pergunta da questão, nós nem vamos utilizar, ok? O patrimônio líquido. Na sequência, nós temos a conta mercadorias, né? Mercadoria, você pode verificar, é uma conta pertencente aos estoques, né? Então, os estoques fazem parte do ativo circulante da empresa. Financiamentos bancários, tá, gente? Fazem parte aí, né, na questão dos financiamentos bancários, né? Quando a gente fala financiamentos, né, são valores que nós estamos aí contraídos em obrigações, tá? Então, nós temos aqui um passivo, tá, gente? Um passivo circulante em financiamentos bancários, ok? Não fala se é de curto ou longo prazo, então nós consideramos ele de curto prazo, passivo circulante. Contas a receber é a mesma coisa que clientes, né? São valores a receber que nós possuímos, ativo circulante. Reserva de lucros, nós vimos aí também que pertence ao patrimônio líquido, ok? Então, bom, nós já identificamos aí todas as nossas contas, né? Fizemos aí a identificação de todas as nossas contas da questão. Agora nós vamos aí à pergunta da questão. Bem, elaborando a análise das demonstrações financeiras dessa empresa, o contador encontrará qual liquidez seca, né? Qual liquidez seca? Então, gente, nós verificamos o quê? Né? Que a liquidez seca, o que vem a ser a liquidez seca? Né? É o ativo circulante menos os estoques, né? Você tem aqui a liquidez seca, é igual ao ativo circulante menos os estoques nas empresas, né? Dividido pelo total do passivo circulante. É isso que nós vamos ter, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai identificar das contas que você marcou ali em cima, tudo que é ativo circulante e somar, né? E você vai identificar tudo que pertence ao estoque da empresa, né? Aqui no caso você tem mercadorias, é um item, tá? Acho que nós temos aqui somente mercadorias, tá? E colocar aqui no lugar dos estoques. E tudo que for de passivo circulante, vamos colocar aqui. E aí você vai fazer a operação, ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante, para encontrar a tua resposta. Então, vamos ver na sequência como ficou? Olha aí, gente. Então, liquidez seca, ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. Nós temos aqui um ativo circulante de 77 mil, menos um estoque de 30 mil, dividido pelo passivo circulante de 44 mil. Nós vamos ter uma liquidez seca aqui, ó, de 1,07, né? R$1,07. Voltando aqui à questão, nós temos aqui a alternativa B. Ok, gente? Então, aí nós tivemos aí vários alunos que acertaram, né? Que entraram em contato conosco, né, professor Ismaels? Ok? Exatamente, professor Kenny. Os alunos estão de parabéns, inclusive nos surpreenderam aqui com as respostas, né? A gente sabe que tem uma aí que ela é complicada, mas nós mostraremos a resposta para eles. No mais, os alunos que responderam aqui acertaram as outras duas questões. Então, professor, estão de parabéns todos eles aí que responderam corretamente. Vamos avançar então, professor Ismaels. Vamos dar uma pulada aqui, tá, gente? Na questão número 2, que é a questão mais polêmica, vamos deixar ela por último. E vamos aí na nossa questão número 3. Então, a nossa questão número 3 é uma questão extraída de um importante concurso também, né, gente? Que é o exame de suficiência do CFC do ano de 2011, né? Do primeiro semestre de 2011, para bacharel, tá? Bom, nós temos aí a questão número 22 desse concurso. Ela diz o seguinte: em 31 de dezembro de 2010, uma determinada companhia publicou a seguinte demonstração contábil. Publicou a seguinte demonstração contábil. Então, nota, gente, que nós temos aqui, ó, dois balanços patrimoniais, um de 2009 e um de 2010, né? Esse lado aqui é o lado do ativo, tá? Subdividido aí em ativo circulante e ativo não circulante. E desse lado, nós temos aqui também a continuação, né? 2009 e 2010, porém as obrigações, né? Passivo e patrimônio líquido, né? Nós temos aí a subdivisão passivo circulante, passivo não circulante, que são os itens que nós vamos precisar analisar, ok? Então, os itens foram fornecidos aí
com os respectivos valores, tá? Então nós temos que identificar bem. Um exemplo aqui, ativo circulante em 2009, 57.400, né? Em 2010 ele estava 61.800, ok? Bem, vamos aqui agora as perguntas da questão. Então, a questão, com base nesses números, né, que foram fornecidos aqui, a respeito dos dois balanços patrimoniais que vocês estão observando, ela faz a seguinte pergunta, né? Com relação ao balanço patrimonial, assinale a opção correta. Então, a letra A, gente, ela diz o seguinte, ó, o capital circulante líquido foi ampliado em R$ 2.400 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 15 centavos. Ok? Na letra B, o capital circulante líquido foi ampliado em R$ 4.600 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 10 centavos. A letra C, o capital circulante líquido foi reduzido em R$ 2.400 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 15 centavos. Letra D, o capital circulante líquido foi reduzido em R$ 4.600 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 10 centavos. Então, notem, gente, que a questão está pedindo duas coisas apenas. O capital circulante líquido, né, e o quociente de liquidez corrente, né? Então, vamos lá, gente. O que é quociente? Né? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, quando ele fala quociente de liquidez corrente, na verdade, é o resultado do cálculo da liquidez corrente. Quociente é o resultado dessa divisão. Ativo circulante sobre passivo circulante, que é a fórmula da nossa liquidez corrente. E o capital circulante líquido, nós já sabemos também. Capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante. Ok? Então, o que vocês vão ter que fazer? Aplicar essas duas equações para cada exercício, né, que nós temos aqui, 2009 e 2010. Ok? E encontrar a nossa resposta correta. Vamos ver a resolução como ficou? Olha aqui, nós já preparamos para você, né? Então, o capital circulante líquido de 2009, ativo circulante menos passivo circulante, nós temos, né, em 2009, R$ 20.800. E a nossa liquidez corrente, que é o quociente, né, do ativo circulante pelo passivo circulante, R$ 1,57. O capital circulante líquido de 2010, nós temos 18.400. E a liquidez corrente de 2010, nós temos 1,42. Logo, gente, na análise você pode verificar o seguinte. Se nós pegarmos aí o capital circulante líquido do exercício de 2009, aqui, ó, menos o capital circulante líquido do exercício de 2010, o que aconteceu, né? O capital circulante líquido de 2009 é 20.800. O capital circulante líquido de 2010, 18.400. Percebemos aí que houve uma redução de R$ 2.400, ó, de 2009 para 2010. Ele reduziu o capital circulante líquido. E a liquidez corrente, de 2009 para 2010, né, ela também reduziu 15 centavos. Ó. A liquidez corrente de 2009 foi 1,57 e em 2010, 1,42. Então, ela reduziu 15 centavos. Então, o CCL, o capital circulante líquido, reduziu R$ 2.400 e a liquidez corrente, 15 centavos. Vamos ver qual a alternativa que se enquadra? Observe, ó. O capital circulante líquido foi reduzido em R$ 2.400 e o quociente de liquidez corrente foi também reduzido em 15 centavos. Ó. Então, a alternativa correta, a nossa letra C aí da questão. Teve alguns colegas também que acertaram bastante essa questão aí. Ok, gente? E na sequência nós vamos para a nossa questão polêmica aí, tá? A questão número 2, tá? É uma questão retirada aí também do auditor fiscal, né, da Receita Estadual em 2007, ó, onde diz o seguinte: se o estoque de mercadorias médio de uma empresa é de R$ 50 mil, seu índice de liquidez seca é 0,60. Seu ativo circulante é de 350 mil e o passivo circulante é de 800 mil. Pode-se dizer que o valor do capital de terceiros dessa empresa é... Então, gente, primeiro passo, nós vamos ter que saber aplicar a equação da liquidez seca. Né? Ele está falando de liquidez seca aí. Então, a liquidez seca, novamente, né, é o ativo circulante menos os estoques, né? Nós já vimos essa equação aí na primeira questão, dividido pelo passivo circulante. E na sequência, nós também vamos
ter que saber, para resolver a questão, o que é capital de terceiros, né? Capital de terceiro, gente, é toda a obrigação da empresa, ou seja, com terceiros, né? Passivo circulante mais passivo não circulante, para que a gente possa resolver essa questão, ok? E notem que o índice de liquidez seca aqui na questão já foi fornecido, está aqui, ó, 0,60. Então você vai colocar aqui, né? E aí você vai exigir a questão que você calcule o passivo circulante primeiro. Vamos ver como ficou a resolução? Olha só, como a liquidez seca já foi fornecida para você, 0,60, né? O ativo circulante também, 350 mil, e os estoques, 50 mil, resta você calcular o passivo circulante, o PC. Vai ficar variável a calcular. Então, 350 mil menos 50 mil, nós temos 300 mil, né? Então, 0,60 continua aqui, igual a 300 mil dividido pelo PC. Passamos o PC para o outro lado, aí nós vamos ter PC igual a 300 mil dividido por 0,60. Então, PC, 300 mil dividido por 0,60 aqui, nós podemos escrever como 60 dividido por 100, né, gente? PC igual 300 mil, passamos o 100 para cima multiplicando e o 60 embaixo. Então, 300 mil vezes 100 dividido por 60, nós vamos encontrar aí um passivo circulante, né, na ordem de 500 mil reais, ok? Mas não é esse passivo circulante que a questão está procurando. A questão está procurando o total do capital de terceiros. Então, o capital de terceiros é igual ao passivo circulante mais passivo não circulante. Como nós temos aí o passivo circulante encontrado na questão, que foi 500 mil reais, e mais o passivo não circulante que foi fornecido no problema, somando os dois, nós temos aí um capital de terceiros de 1.300.000 reais, que é a alternativa letra A da questão. Ok, gente? Então percebam, pessoal, que a aplicação da equação, elas são de forma muito simples, muito fáceis, né? Então, até em questões de concursos muito importantes aí no território nacional, no âmbito nacional, são perfeitamente, né, resolvíveis, né? Aplicando as equações das análises das demonstrações financeiras. Mas assim, professor Ismael, temos aí algumas dúvidas, alguns questionamentos de alguns colegas, ok? Professor Kenny, muitos alunos acertaram, né? Estão de parabéns, continuem assim. E a tutora Fernanda do Polo de Porto Velho acabou de falar que a aluna Patrícia, aqui do nosso polo, né? Apesar de não ter compartilhado a resposta, ela acertou a questão 2. Então, Patrícia, você está de parabéns, assim como os demais também que acertaram e tentaram essa questão. Sabemos que é uma questão de concurso público a nível federal e que você, técnico em finanças, com certeza pode acertar qualquer questão de concurso e galgar qualquer cargo em qualquer esfera da administração pública. Então, professor, as perguntas em si, elas foram sendo resolvidas pelo senhor a partir do momento que o senhor foi colocando ao lado do numerário, quando era ativo circulante, quando não era, quando era passivo circulante, quando era realizável a longo prazo. Então, uma questão que foi colocada aqui, o senhor acabou respondendo quando estava fazendo isso daí. Eu sei que talvez tenha ficado alguma dúvida, mas a gente também orienta que os alunos busquem em novos materiais os 4 índices de liquidez, que não se encerram por aí. A gente vai estudar outros índices outros índices também, não exatamente de liquidez, mas outros índices também aplicados a finanças. Então, nós esperamos que vocês também continuem buscando. E, professor Kenny, eu acho que a mensagem ela foi dada e os alunos com certeza irão buscar conhecimento. Isso é importante, que vocês estejam atentos à aula de administração financeira, como também às aulas de contabilidade, que é onde se extrai essas informações. E como vocês podem observar, as disciplinas em si, elas estão conectadas umas com as outras. Então, se você aprendeu um pouquinho lá de contabilidade, quando você chega em análise da demonstração financeira, fica mais fácil para você conseguir resolver todas essas questões. Professor Kenny. Bem, gente, então, como o professor Ismaelson bem colocou, né, hoje, na teleaula de hoje, nós estamos estudando o aspecto, né, da liquidez. Tá? Nas outras teleaulas, nós vamos estudar outros aspectos do balanço patrimonial e de uma outra demonstração também contábil, denominada de demonstração do resultado do exercício, né, que nós vamos ver essa demonstração
no momento oportuno, né, nas teleaulas seguintes. Mas já na teleaula seguinte nós vamos estudar já um outro aspecto do balanço patrimonial, né, que diz respeito à estrutura do balanço, né? Então, os índices de liquidez, ele estuda o aspecto, como já falamos bastante, da capacidade de pagamento das empresas, né, ou da sua incapacidade de pagamento. Então, esses índices procuram medir essas duas situações, essas duas vertentes das organizações. Agora, da teleaula seguinte, nós vamos estudar aí a questão da estrutura, né, do balanço patrimonial, que já é um outro aspecto, né, contábil, que nós vamos chegar no momento certo lá na teleaula 3 e vamos passar para vocês. Mas assim, o que nós gostaríamos de informar mais ainda, né, para as pessoas que estão estudando, né, para concurso público, no aspecto de contabilidade, né, de ver alguma equação de contabilidade, é que no mundo, né, da contabilidade, na análise das demonstrações financeiras, em se tratando de índices de capacidade de pagamento, que são os índices de liquidez ou índices de solvência, né, como nós já vimos, nós temos esses 4 índices aí, tá? Com essas 4 equações. Então vocês viram que nós aprendemos a aplicabilidade, né, dessas equações, bem como elas são aplicadas dentro das questões de concursos públicos, né? Então vocês podem ver que mesmo que se algum de vocês viesse interessar, por exemplo, a fazer um curso de contabilidade de nível superior, por exemplo, vocês serão submetidos aos exames de suficiência, né, do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. E vocês viram que há questões dentro do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade que exigem, né, a análise da liquidez, exige a análise das demonstrações financeiras. E que com os cálculos que vocês viram, né, são perfeitamente resolvíveis, né? Ali a questão número 2, por exemplo, é uma questão aí do auditor fiscal aí, acho que do estado do Ceará, por exemplo, né? Eles usaram uma estratégia, quer dizer, toda vez nós estamos preparados para calcular o índice, né? Nessa questão, eles já deram o índice para você, então você tem que, ao invés de calcular o índice, você substitui o resultado lá na variável correta, né, liquidez seca, e você vai encontrar uma variável que está dentro da equação, que essa variável vai te dar suporte, né, a somar com uma outra informação que foi dada no problema, para que você encontre a resposta correta, que no caso lá seria o capital de terceiros, né, que é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, não podemos perder de foco também essa informação, gente. Capital de terceiros são termos, né, financeiros bastante utilizados aí em concursos públicos, né, e no mundo financeiro das empresas, né. Quando nós falamos capital de terceiros, é um capital, tá, que não pertence à organização, que está externo a ela, que veio de fora, não é dela, né. É o caso dos empréstimos, né, dos bancos, os financiamentos bancários de longo prazo, né, uma mercadoria que foi vendida para nós, para a empresa, né, através de um fornecedor, né, e nós compramos essa mercadoria a prazo, com compromisso de pagar em data futura, né, gente? Até os salários, né, gente? Os salários que a empresa tem a pagar, eles são capital de terceiros, porque não pertencem à empresa, né? Pertencem a pessoas que estão prestando seu serviço para a organização, né? Nós vemos aí os impostos, né, do governo também, né, de diversos governos, diversas formas de governo, os impostos federais, estaduais ou municipais que a nossa empresa vier a pagar, eles também são capital de terceiros, porque não pertencem à empresa, pertencem a entes, né, externos à organização. Ok, gente? Então, esses itens são chamados de capital de terceiros. O capital de terceiros, ele é formado por obrigações que a empresa contrai com terceiros de curto prazo, que são as obrigações que estão no passivo circulante, bem como as obrigações que a empresa contrai com terceiros de longo prazo, ou seja, são aquelas obrigações que vão vencer após o término do exercício seguinte, né, ao fechamento da contabilidade. Então, a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante perfaz aquilo que nós conhecemos aí na contabilidade de capital de terceiros. Bem,